Agora vamos para a segunda parte do nosso vídeo, da nossa aula, mas continuando com o assunto sobre tipos de colisão. Bom, nós falamos da colisão com o veículo da frente, e nesse caso, você seria o veículo de trás. Mas quando você está no veículo da frente e é o causador desse acidente? Geralmente isso acontece por conta justamente das freadas bruscas, porque você já não prestou atenção no que estava mais à frente, a falta de sinalização do que o veículo está querendo fazer, se ele vai entrar para uma direita ou para a esquerda, né? Ou se ele já vai frear, ele já pode ir pisando no pedal de freio e a lâmpada de freio traseira ela já vai começar a sinalizar que aquele veículo está parando e aí você evita que alguém bata na sua traseira. E outras manobras inesperadas, quando você avista alguém que está ali na calçada, na parada do ônibus e você quer dar uma carona, então já vai parar de forma repentina, de forma brusca, vai puxar o veículo para o lado e acaba sendo colidido com o veículo que vem atrás. Muito cuidado com isso. Então, antes a gente falou dos cuidados que você teria que ter com os veículos da frente. Mas se você é o veículo da frente, você também precisa prestar atenção no veículo de trás. É para isso que servem os retrovisores. Então, qual é a primeira conduta do condutor defensivo, do motorista defensivo, para se livrar desses veículos que vêm atrás, para evitar que o veículo de trás acabe batendo no seu? Planeje o que você vai fazer. Já conhece seu percurso? Ótimo. Não conhece ainda? Vá com a velocidade um pouquinho mais reduzida, mas evite fazer aquelas entradas rápidas de forma inesperada, sem nenhum tipo de sinalização. Entradas e saídas precisam ser planejadas. Cuidado, porque isso vai fazer com que você confunda o motorista que vem atrás e ele acabe também não tendo tempo, porque também não seguiu algumas regras, né, da direção defensiva e acabe colidindo com o seu veículo. Procure sempre sinalizar antecipadamente e sinalizar de forma correta. Quantas vezes a gente está no trânsito e a pessoa coloca seta para a direita, entra para a esquerda, ou então ele fez uma entrada para a esquerda lá na frente, a seta está com algum problema e ela não volta normalmente depois que você faz a conversão e fica lá o tempo todinho sinalizando que a pessoa vai entrar. Então verifique a manutenção do seu veículo para que isso não cause dúvidas em quem vem atrás. Certifique-se também que as pessoas entenderam. Se você está na frente, está olhando pelo retrovisor e começa a sinalizar o que você vai fazer, você já entende se o motorista de trás já percebeu. Porque quando ele também percebe, ele diminui a velocidade dele. Quando ele não percebe, ele fica em cima do seu carro. E como é ruim a gente estar no trânsito e alguém em cima do carro da gente, sem dar nem tempo da gente tomar nenhuma atitude, de fazer nenhuma ação naquele momento. Se livre desses veículos que vêm colado em cima de você. Eu trabalhei numa transportadora, né, como eu disse lá no início do curso, e era transporte de cargas, era de caminhões. Faz um tempinho, tá? Foi meu primeiro emprego. E tinha um motorista, ele costumava dizer que adorava, isso era a expressão dele, né? Adorava frear com o caminhão em cima de carros pequenos, né? Aqueles carros que quando tem o semáforo fechado, aí o carro parava, ou o carro precisava parar de alguma coisa. Então ele adorava dar susto nas pessoas. E ele costumava dizer que quando ele via que o veículo da frente era dirigido por uma mulher, aí é que ele vinha freando constantemente atrás desse veículo. E para vocês terem uma ideia, eu passei 1 ano e meio nessa empresa. Ele bateu 3 vezes. Ele bateu no carro da frente 3 vezes. Na terceira, estávamos com a gerência nova e eles não permitiram que ele continuasse, não. Foi demissão. E se desde o começo tivesse seguido o que diz a CLT, né, dar advertência, dar uma suspensão, era capaz dele ter sido demitido até mesmo por justa causa, porque todos na empresa sabiam que ele gostava de dirigir daquela maneira.
freando em cima dos veículos da frente, em cima dos veículos menores. Isso é uma atitude de uma pessoa irresponsável. Infelizmente é. Como a gente não estava com ele no trânsito, a única coisa que a gente podia fazer era reclamar. No caso eu, que na época era técnica em segurança, só podia reclamar, só podia conversar com o gestor dele, para o gestor dele também fazer algumas reclamações. Mas hoje em dia, muitas empresas ela não têm mais essa paciência de esperar acontecer mais de uma vez. Às vezes, no primeiro acontecimento, é feita uma investigação e quando se identifica que o responsável foi o motorista da empresa, às vezes a empresa já toma logo uma atitude também. E ainda bem que esses acidentes só traziam dano material. Não trouxe nenhum dano físico e nenhuma morte, não. Mas imagina se isso tivesse acontecido com mais frequência. Então, atitude zero, responsabilidade zero, habilidade zero, porque tem gente que pensa que quando age dessa forma está mostrando que tem habilidade, mas não tem não, é somente irresponsabilidade. Então, se certifique, né, que todos estão entendendo a sua sinalização, vá diminuindo sua velocidade e parando aos poucos e, mais uma vez, aí, tente se livrar daquelas pessoas, daqueles motoristas que ficam atrás do seu veículo. Se você está numa via de mão dupla e não tem como você encostar, paciência, né? Mas se você tem uma via que tem duas faixas de rolamento para você transitar, fica na faixa da direita, que é uma faixa de menor velocidade, e deixa aquele carro que está um pouquinho mais apressado passar. E aí você vai evitar muitos problemas nesse dia. A colisão frente a frente pode ser considerada uma das mais graves, porque você, além de estar com a sua velocidade, o veículo que vem na sua direção, em sua direção, ele também tem a velocidade dele. E vocês assistiram o vídeo, né, do que acontece quando você tem uma batida no seu veículo na parte de trás. O que acontece com o seu corpo, o que acontece com o seu pescoço. Então, imagine você ter essa mesma batida, essa mesma colisão de frente a frente, né? O choque, o impacto que as pessoas vão ter, as pessoas que estão naquele veículo. As pessoas que estão na posição de passageiros, elas até podem ter uma reação mais grave, elas podem sofrer mais ainda com esse impacto, porque como ela não está na direção, não está prestando atenção no que está acontecendo, elas não esperavam por isso aí. Mas a gravidade, ela vem realmente em qualquer situação. E a colisão de frente pode acontecer nas retas, nas curvas e nos cruzamentos. Né? Você está vendo aí na figura aqui ao lado, né, que a colisão de frente, mas já mostra aí que um dos dois veículos estavam errados, né? Na verdade, esse daqui estava errado porque ele está trafegando aqui na contramão, numa curva. Provavelmente ele foi fazer uma ultrapassagem, né? Não dá para a gente ver se tem outro carro aqui ou se foi embora, mas essa cena demonstra, dá a entender que esse carro aqui foi fazer a ultrapassagem, não deu tempo de fazer essa ultrapassagem e acabou pegando aí esse outro carro na curva. Isso acontece muito, né, por conta, mais uma vez, de ingestão de bebida alcoólica, o excesso de velocidade, dormir ao volante, né? Nesse dormir ao volante eu vou até ampliar um pouco mais, porque quando a gente viu que o motorista pode ser uma das condições adversas, não é só o fato de dormir ao volante, ele pode estar cansado, pode ter bebido, tomado alguma medicação, algum xarope que deu alguma sonolência e ele acaba até mesmo sem sentir, né, chegando a esse estado de dormir ao volante. Pode também acontecer por conta de problemas no veículo ou mesmo a própria distração do condutor. E como já falamos, ultrapassagens que são realizadas de forma insegura e sem permissão por conta da sinalização da via, né? A faixa contínua aqui, ela está representando, além de ser uma curva, ela também representa
que nesse ponto a pessoa não pode fazer nenhum tipo de ultrapassagem. Já para evitar a colisão nos cruzamentos, também é necessário seguir algumas dicas, seguir algumas regras. A primeira, você vai sempre obedecer a sinalização, seja a sinalização do semáforo ou seja a sinalização através das placas, a placa de pare e a placa de dê a preferência. Então, estando sinalizada, essa é o que você precisa seguir, é essa sinalização. Mesmo com a sinalização, mas caso haja um agente de trânsito naquele momento, então ele vai orientar o que os motoristas precisam fazer. De repente, ele está ali justamente para evitar maiores engarrafamentos, maiores contratempos. Então, a sinalização pode ser deixada de lado apenas no momento que o agente de trânsito também der algum tipo de comando. Já quando a via não tiver nenhum tipo de sinalização, então existe regras sim de preferência para quem transita por uma via preferencial, pelas rodovias, vias de trânsito rápido, pelas rotatórias. Então, essas pessoas que estão nesse sentido, elas têm a preferência. Os outros que vão adentrar essas vias preferenciais, elas têm que esperar um pouquinho e aguardar o melhor momento de fazer esse cruzamento. E é claro que também a gente precisa dar preferência para os pedestres e outros veículos que não são motorizados, a fim de justamente evitar esses tipos de acidente. Eu vou deixar uma tarefinha aí para vocês apresentarem mais algumas informações sobre esses tipos de colisão, tá certo? E a colisão que acontece ao ultrapassar ou ao ser ultrapassado acontece porque as pessoas não seguem a sinalização, não seguem a regulamentação. E muitas vezes isso ainda está aliado ao excesso de velocidade. Então, lembre-se sempre de ultrapassar apenas nos locais permitidos. Você está vendo aqui na figura que esse carro pequeno está fazendo uma ultrapassagem irregular, porque aqui eu tenho faixas contínuas, então em faixas contínuas eu não posso fazer essa ultrapassagem. A ultrapassagem realmente precisa ser feita pelo lado esquerdo. Se aqui não fosse faixa contínua, ele estaria até seguindo aí parte da orientação. Aqui, por exemplo, não ultrapassar pelo lado direito, né? Nesse caso aqui, essa faixa da direita, ela vai ser utilizada para os veículos que vão precisar andar numa velocidade mais lenta. Mas quantas vezes a gente está na via e se depara com alguém ultrapassando do lado direito e às vezes a gente vai fazer uma manobra para o lado direito, faz essa sinalização, mas as pessoas não obedecem. É muito comum acontecer isso com motocicletas, né? Checar sempre os espelhos retrovisores para ver se não tem ninguém nesse ponto cego, ter a certeza realmente que você pode fazer essa ultrapassagem, manter uma distância do veículo que você vai ultrapassar, para que você não perca o ângulo da visão, ter a certeza de que lá na frente você vai poder voltar para a sua faixa, sempre sinalizar e jamais ultrapassar quando você estiver próximos a curvas, túneis, viadutos, aclives e declives, lombadas e por aí vai. Tudo isso está no Código de Trânsito. Alguém aí já leu o Código de Trânsito? Eu deixei aí, tá? O link para você acessar o Código de Trânsito, mas também já coloquei no arquivo para que você possa salvar aí a atualização que eu tirei agora, né? Porque daqui a pouco pode ser que tenha uma outra atualização e vocês podem aí dar uma revisada para entender até mesmo como é que está funcionando as novas regras do trânsito. Não teve muitas mudanças, mas teve mudanças, por exemplo, em relação à quantidade de pontos que a pessoa vai receber na carteira e valores de multas. Então, é bom também a gente melhorar um pouquinho mais esse conhecimento.